Alô, gente boa, abraço forte, prazer enorme, chamada geral no seu rádio, na nossa rádio Itatiaia. Estamos chegando. Eu estou esperando aqui hoje a Edilene Lopes, nossa colega, minha companheira de labuta, repórter, que passou um mês em Londres, e o Luiz Felipe, nosso gerentão aqui na rádio, o chefe de todos os serviços. Tudo precisa resolver, o Luiz Felipe, que andou 9.000 quilômetros de moto agora pela América do Sul, para que eles falem um pouquinho de suas experiências. Estou esperando também, e daqui a pouquinho nós vamos falar com o Maranhão. Valdez Maranhão é um fotógrafo extraordinário, figura humana irreparável, e que vai fazer mais uma feijoada, dia 24. Eu vim te convidar. Para abrir, eu quero falar com o Marco Antônio Silva, que é doutor em educação, professor do UniBH e da Famílias, e um pesquisador. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes da Itatiaia. Professor, o senhor já esteve conosco, já falou de Enem, educação de jovens adultos, políticas de cotas nas universidades. O senhor já falou de muitas coisas interessantes e dignas de reflexão. Hoje vamos falar sobre algo na crista da onda, cyberbullying. O que é o bullying, hein, professor? Vamos lá, Eduardo. O bullying é uma prática que existe há muitos anos, porém os pesquisadores passaram a conceituar isso, a entender isso melhor nos últimos 15 anos. Mas em linhas gerais, o bullying é uma atitude, muitas vezes violenta, fisicamente, ou então violência verbal, que um estudante ou um grupo de estudantes fazem contra outros nas escolas, na sala de aula, no pátio, nas cantinas, atitude de difamação, de desrespeito, né? Muitas vezes porque o estudante ou é mais gordo, ou tem tendências homossexuais, ou porque ele é negro, ou porque ele é mais pobre, ou até porque é uma pessoa mais bonita diante do grupo, isso causa inveja. Então são todas essas atitudes de agressão e que tendem a desmerecer o outro e são praticadas repetidas vezes. É bom entender que, uma vez ou outra, quando alguém é ofendido, quando alguém é criticado ou humilhado, isso não caracteriza bullying. O bullying é caracterizado quando isso acontece repetidas vezes, semanas, meses ou até anos. Eu tenho um caso concreto, o meu pai era caminhoneiro e transportava leite. Outras coisas também, mas leite. Então, chegava no bairro com aquele caminhão cheio de latão em cima do caminhão, fazia aquele barulho. Então a gente era conhecido como filho do leiteiro, e meus irmãos. E era chamado ao filho do leiteiro. Alguns dos meus irmãos queimaram no golpe, que não dava muita ideia para a vizinhança por causa disso. Eu já era mais largado, falava, filho do leiteiro sim e tal. Mas são coisas que marcam. E aquilo repetido, pode levar a pessoa a um sentimento de inferioridade irreparável. Sim, sim. Agora, numa escola, por exemplo, que é um ambiente onde isso mais se repete, nós estamos falando de criança, né? É fundamental também a administração da escola botar limites, ter aquele fiscal, aqueles coordenadores ficar de olho e cortar pela raiz. Opa, aqui não, para com isso. É fundamental, né, Eduardo? Nós até já falamos aqui no seu programa algumas vezes sobre limites, sobre a educação que precisa de ter limites. E é fundamental que a escola esteja atenta e seja capaz de punir. E é bom entender, Eduardo, que quando a gente pune, a gente não está querendo o pior. A gente está educando aquele cara que é o agressor, porque ele precisa de aprender a respeitar o outro, a respeitar as diferenças e garantindo tranquilidade, paz, direito de estudar aquele que é o agredido, né, Eduardo? Aliás, deixa eu fazer um reparo aqui, professor. Quando eu falo para a escola tomar atitude, gente, eu já falei todo dia, que eu não sei se eu concordo. Escola ensina, educação é berço. Então o pai, a mãe tem que conferir, tem que ir na escola saber se o filho está fazendo bullying com alguém e chamar o filho na chincha, né? Falar, ô filho. Também os pais, inclusive, Eduardo, muitas vezes não sabem que o filho faz bullying contra o outro. Porque não vai à escola, não toma conhecimento, né? Olha aqui, meus amigos, foi só uma introdução. Eu quero falar com o professor de um bullying moderno. Porque no meu tempo, eu estou vendo ali, por exemplo, o meu amigo Carlos, que também é chamado de Bidu e Formigão. Olha lá, professor, vê se ele parece formigão. Parece mesmo. Então a gente chega e fala assim, ô formigão. Um dia ele chega e fala assim, ele racha de rir comigo. Eduardo, eu não gosto, tá me machucando. Parou. Fica aqui insistindo com aquilo. No meu tempo, a gente saía na porrada. O formigão fervia de porrada de mim. Hoje não. Hoje, com a modernidade, apareceu um negócio que é uma bênção, mas que é um perigo. A internet. Aí que eu quero falar com o senhor de cyberbullying. Aí danou, jogou na rede social, complicou? Pois é, Eduardo. Nós não podemos aqui demonizar e não aceitar as mudanças e os benefícios que a tecnologia trouxe, né, Eduardo? Entretanto,
ela também traz muitos problemas. Um deles é quando o bullying tradicional, que era feito no dia a dia dentro da escola, foi para as redes sociais. Então antes a gente tinha a vítima do bullying sofrendo na escola durante 4 horas. Ele entrava, ele sofria porque os colegas o criticavam, na cantina ele era criticado, ele se sentia mal naquele ambiente. Mas quando ele volta para casa, ele tinha a família, os colegas, os vizinhos, que talvez o respeitassem e o tratassem com a dignidade que todo mundo merece. Então a tortura se dava durante 4 horas e meia na escola. Entretanto, com as redes sociais que nos incomodam às vezes durante 24 horas por dia, e a gente nunca sabe quando alguma coisa entrou nas redes sociais, quantas pessoas viram, em que local do mundo, quem gravou aquilo ou não. Então, quando esse bullying vai para as redes sociais, quando um garoto é fotografado em situação deprimente, quando uma menina em situações íntimas ou nua é fotografada, e isso vai para as redes sociais, isso se torna uma tortura incalculável para essas pessoas, né, Eduardo? Porque não se sabe quantas pessoas viram, onde viram, se alguém gravou. A pessoa, né, a vítima, ela o tempo inteiro se sente observada pelo mundo todo. Atenção, mães. O Marco Antônio é um estudioso. Ele está trazendo aqui uma síntese do problema. Agora, a senhora já deve ter visto na televisão, no rádio. É importante que a senhora saiba. Viu, mãe? Eu costumo dizer, eu tenho 2 filhas, uma de 34 anos, quase 34, 33, e outra de 14. A de 33, eu não entro no quarto dela sem licença e não olho o que ela está conversando no computador sem a devida licença ou o convite dela para que eu olhe. A de 14 é diferente. Ela está dentro do quarto, eu bato para entrar, mas entro e olho o que ela está fazendo. Porque eu considero isso um dever de pai. Então, a senhora tem que saber o seguinte: tem casos concretos, mundo afora, aqui no exterior, de mocinhas que se mataram depois que apareceram fotos delas nuas. Então, professor, tem que avisar as filhas, os filhos, de que aquela brincadeira, aquela coisinha de dentro de um táxi, um lugar, alguém liga ali um celular despretensiosamente e às vezes até sem querer, passa para um amigo, o amigo passa para o outro, que passa para o outro e o pior acontece. Esse é o recado que tem que ser dado para as mães agora, aproveitando esse nosso encontro, professor? Sim, Eduardo. Para as mães e para as adolescentes, tome muito cuidado, porque a intimidade nossa, ela tem que ficar restrita à nossa intimidade mesmo. Ela não tem que ser gravada, ela não tem que ser publicizada. Além disso, Eduardo, nós temos às vezes outros problemas, mesmo que não haja gravações de situações constrangedoras, quando alguém é achincalhado nas redes sociais, quando a gente vê circular no WhatsApp, circular no Facebook, no YouTube, informações, imagens ou insinuações com relação à cor da pele de alguém, com relação ao cabelo, com relação à obesidade, ou mesmo quando alguém, por algum motivo, é uma pessoa que se destaca positivamente. A gente vê difamações nas redes sociais, isso é algo muito complicado também, né, Eduardo? E o trabalho nosso de pai e mãe do dia a dia é dizer pro filho da gente: se alguém te chamar de gordo, você fala, felizmente eu sou mesmo, porque eu alimento bem. Se chamar de magrelo, fala assim, eu sou esbelto, eu não tenho culpa. Agora, ensinar para o filho da gente a não chamar ninguém de gordo ou de magrelo, porque isso é diferentemente de eu chamar o formigão de formigão, que parece mesmo, mas ele não liga. Mas tem que ensinar o filho. Eduardo, porque as pessoas, quando já se formaram, passaram dos seus 20 anos, as pessoas já têm uma história e uma estrutura montada. Uma criança e um adolescente que estão em processo de formação, é muito diferente esse tipo de ofensa. Se para alguns ela pode não atingir e não ser algo tão complicado, para outros, cada pessoa tem uma forma de reagir, pode ser algo que traga marcas para o resto da vida, não é, Eduardo? Lembrando que nós estamos num processo ainda muito incipiente de normatização, de normalização legal da internet, mas isso pode dar um processo arrumado também para quem faz. Pode sim, inclusive para os responsáveis, que têm responsabilidade sobre o seu filho e sobre as ações que ele tem também, né? De alguma maneira isso vai chegar aos familiares. Bacana. Agora, como educador, Eduardo, a gente sempre pensa que o grande caminho é você preparar as pessoas para saberem lidar com o diferente, lidar com o outro e respeitar o outro. Essa é a raiz do problema, né, Eduardo? Bacana. Você quer conhecer os artigos do professor Marco Antônio Silva? Quer falar com ele? Quer sugerir um tema para ele? Quer trocar uma ideia? De repente até convidá-lo para ir na sua escola? Paga aí uma visita, se ele ficar bonzinho, for escola pública, ele não cobra. Como é que fala com o professor Marco Antônio Silva? Eduardo, as pessoas podem entrar no meu site, professormarcosilva.com.br.
Tem artigos lá, né, de jornais, artigos científicos, algumas entrevistas, rádio, televisão estão disponibilizadas. Meu e-mail está lá para contatos. E a gente vai trocando informações, figurinhas. Só vou fazer um pedido. Muitas vezes as pessoas, sobretudo quando a gente vem na Itatiaia, Eduardo, muita gente que escreve, eu tento responder a todo mundo. Tendo um pouquinho de paciência, a gente consegue dar um retorno para cada pessoa. Bacana demais. Então aquele Carlos ali, que é chamado carinhosamente de Bidu, e nunca mais de Formigão, o senhor ele vai mandar para o senhor lá no seu e-mail, para o senhor também postar essa entrevista. www.professormarcosilva.com.br. Isso mesmo. E lembrando que o seu cabelo não é de Europa, não. O senhor tem uma raiz, uma matriz africana, não tem? Pois é, claro. E com muito orgulho, né, Nós Eduardo? dois aqui, ó. Nós estamos com uma saliência, assim, uma protuberânciazinha no abdômen, então podemos ser chamados de gordo. Nós podemos ser chamados de negão, de africano, de tudo. O senhor também tem origem humilde. Sim, claro. Onde é que nós dois chegamos? Na Itatiaia, filho. Ele e eu. Volto já.